Bom dia, vamos falar com Deus. Feche os olhos, esqueça-se de tudo lá fora. Vamos buscar a Deus. Acima de todos, Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor, está o Senhor entronizado. Os anjos, os homens, os céus e a terra, os céus e a terra, montanhas e mares, montanhas e mares, declaram que Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrados erguemos o teu santo nome. Em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Tu és Senhor e Rei. Cante para Deus. Senhor e Rei, Cante, governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás. Prostrado teu santo nome, em adoração, nos entregamos a Ti. Toma o teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus, fé com sinceridade. Olha assim, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, limpa, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Ajude-nos a buscá-lo com toda a fé, de todo o coração, com sinceridade, para que possamos agradá-lo, encontrá-lo
glorificá-lo e para que o Espírito Santo trabalhe, opere na nossa vida, possamos sair daqui diferentes, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11. Depois nós vamos buscar a presença de Deus, tá bom? Hebreus 11. Quando a força te faltar e a coragem te deixar E as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. Exatamente assim. Exatamente assim. Quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento. Esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo. A fé tem seu segredo. Não se revela. Não se revela que tem medo, Mas ao que lutar. mas ao que luta Até o momento até o da fé chegar. momento da fé chega. Graças a Deus. Olha um pouquinho para mim. Nós vamos ler o texto para você entender e colocar acima de tudo em prática. A fé é o ponto inicial de tudo em relação a Deus. Está escrito, inclusive, que quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Quer dizer, para que uma pessoa consiga se aproximar de Deus, ela precisa crer. Ela precisa da fé. Se não houver fé, alguém consegue alguma coisa de Deus? Não. Uma pessoa pode estar sofrendo muito, mesmo que ela esteja sofrendo muito. Só o sofrimento não vai fazer com que ela alcance alguma coisa de Deus. Há pessoas até que pensam assim. Há pessoas que pensam: eu estou sofrendo muito, então Deus vai ter que olhar para mim. Então elas pensam que o sofrimento é que vai chamar a atenção de Deus para elas. Não é. O sofrimento só não faz com que a pessoa consiga, de fato, a atenção de Deus. Se não houver fé, então não adianta orar, porque oração sem fé não traz resposta. Sem fé, ninguém consegue a salvação. Sem fé, ninguém consegue as bênçãos de Deus. Sem fé, ninguém consegue ver na vida
o cumprimento das promessas de Deus. Então, muitos cristãos esquecem que precisam cuidar da fé, fortalecer a fé, desenvolver a fé. Você vem aqui no domingo, por exemplo, você recebe orações, ora, canta. Você vai ouvir uma mensagem, uma pregação que vai durar 40, 45 minutos, que evidentemente, se você absorver a palavra, a mensagem, ela pode lhe abençoar muito, mas você não pode ficar só dependendo do que recebe no domingo. Você precisa, por questão de sabedoria, eu tenho que fazer por onde fortalecer a minha fé, desenvolver a minha fé, aumentar a minha fé. Por quê? Porque ela é o ponto principal. Jesus disse: ide por todo o mundo, disse aos discípulos, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então não há salvação para ninguém sem fé. A pessoa pode ser muito honesta, boa de coração, né? Ter um bom coração, mas só isso é suficiente para que ela seja salva? Não. Se não existir fé, uma fé viva em Jesus, não há salvação. Se não existe fé, a pessoa pode orar todos os dias, mas se aquela oração não for acompanhada de fé, não tem resposta. A pessoa pode memorizar as promessas de Deus, mas se não existe fé, essas promessas não se cumprem na vida dela. Um dos grandes problemas que aconteceu com o povo de Israel, diz a Bíblia, muitos deles foram rebeldes, desobedeceram, murmuraram, desagradaram a Deus, e a Bíblia diz que a palavra que eles receberam não foi misturada com fé, não houve fé. Quer dizer, tem a palavra de Deus, mas essa palavra tem que ser misturada com a fé, ela tem que existir fé. Não foi misturada com fé. Então, tudo que eles viram, tudo que eles presenciaram, tudo que Deus fez diante deles, não serviu praticamente para nada, para quase 3 milhões de pessoas. Por isso, aquelas pessoas nem entraram na terra. Por quê? Porque receberam a palavra, mas não houve da parte deles fé. Então, sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Com dúvidas, ninguém consegue nada de Deus, está escrito. Então, infelizmente, existem muitas pessoas dentro de igrejas muito mal, elas têm recebido a palavra de Deus como deveriam, como é. Em muitos lugares nem houve palavra de Deus, houve outras coisas, menos a palavra de Deus. Muitas pessoas, muitas das vezes, têm a oportunidade, outras têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas elas esquecem de que eu preciso cuidar da minha fé, eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso desenvolver a minha fé, porque esse é o ponto inicial para tudo. Sem fé, eu não consigo nada de Deus, nada, nem uma coisa pequenininha, nem uma coisa grande. Sem fé, eu não vou ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Sem fé não adianta orar, sem fé não há salvação,
Sem fé, dificilmente vai haver uma verdadeira entrega da pessoa, do coração. Sem fé, se torna muito mais difícil obedecer, porque a fé é que torna todas essas coisas possíveis. A oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importante que existe. Com a oração move a mão de Deus. Através da oração, Deus pode transformar as situações mais impossíveis que se possa imaginar. Mas não adianta orar se não existe fé. Então, você precisa, isso é preciso, você precisa ver se você está trabalhando para desenvolver a sua fé. Eu tenho a minha, você tem a sua, o pastor tem a dele, a esposa tem a dele, o outro, cada um tem a sua fé é individual. Então você não pode cair no erro, como muitos caem por aí, de pensar assim, eu vou lá na igreja domingo e eu ouço, pelo menos a gente pode falar de onde estamos, eu ouço a palavra de Deus domingo, todo domingo tem uma pregação da palavra de Deus, tem, mas eu não posso ficar dependendo só daquela mensagem que dura 45 minutos. No dia a dia, questão de sabedoria, eu tenho que fazer por onde desenvolver a minha fé, eu tenho que fortalecer a minha fé, eu tenho que aumentar a minha fé. Eu não posso fazer isso no seu lugar, ninguém pode fazer, assim como você não poderia nem pode fazer no meu lugar. Eu tenho a minha fé. Quem tem que fazer por onde desenvolver a minha fé sou eu. Eu que tenho que fazer por onde fortalecer a minha fé. E isto é individual. Alguns cristãos, erradamente, eles pensam que o tempo na igreja, o tempo no evangelho, é que vai fazer com que a fé aumente automaticamente. Então tem pessoas que estão às vezes dentro de uma igreja há 10 anos, mas elas não fazem por onde fortalecer, desenvolver, aumentar a fé, elas não fazem. Às vezes a pessoa está 10 anos dentro da igreja, a fé da pessoa é mínima. Às vezes o outro está na igreja há 1 ano, mas ele faz por onde fortalecer, desenvolver, aumentar a fé que ele tem. Às vezes com 1 ano dentro da igreja, ele tem muito mais fé do que o outro que está há 10 anos, porque não é pelo tempo que está dentro da igreja que automaticamente a fé aumenta. Existem outros que às vezes estão há muito tempo dentro da igreja e a fé deles vai até diminuindo. Vai diminuindo. Eles falam assim, antes eu tinha uma fé, a minha fé antes era assim. E a culpa não é da igreja, nem do pastor, porque eles estão ouvindo a palavra de Deus, mas é que com o passar do tempo, dos anos, eles foram relaxando na fé, eles não foram sábios para dizer, eu tenho que fortalecer a minha fé, eu tenho que aumentar a minha fé, eu tenho que desenvolver a minha fé. Eles não fizeram. Os anos foram passando e a fé, ao invés de aumentar, crescer, ela foi diminuindo. Às vezes existem aqueles que dizem, antes eu tinha fé para isso, hoje eu não tenho mais. Antes eu, numa situação assim, eu me mantinha na fé, eu tinha certeza que Deus ia responder, hoje eu não tenho mais. A fé foi diminuindo. O tempo na igreja está aumentando.
Quanto tempo você está no Evangelho? 10 anos, 15 anos, 20 anos. O tempo dentro da igreja aumentou, mas a fé diminuiu. Por quê? Porque não é automático. Todos os dias eu preciso alimentar a minha fé. Nós não precisamos nos alimentar fisicamente, sim ou não? Sim ou não? Você precisa tomar café, almoçar, e você não precisa se alimentar, sim ou não? Seu corpo não precisa? Claro. Se você ficar sem comer hoje, sem comer amanhã, ou comendo mal hoje, amanhã, semana que vem, você vai ter problemas. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. E como é que nós alimentamos o nosso espírito? Através da palavra e da presença de Deus. O alimento para o nosso espírito é a palavra e a presença de Deus. Se você vier aqui no domingo, como está aqui hoje, eu vim aqui domingo, estou aqui, você vai ouvir a palavra de Deus, está ouvindo. Nos outros dias, você não faz um trabalho para fortalecer a sua fé. Eu preciso orar, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso meditar na palavra de Deus, eu preciso fortalecer a minha fé. Se você não fizer isso, a tendência é acontecer com você o que aconteceu com outros, que vão vendo os anos se passarem, eles estão ainda dentro da igreja, mas às vezes a fé da pessoa está no chão. Às vezes o pastor diz, vamos orar por isso, a pessoa até fica em pé para orar, fecha os olhos, fecha, mas não crê na oração, não crê que Deus vai responder, não crê que Deus pode cumprir, não crê. Quando se depara com uma adversidade, se desespera, se abate, se derrota. Por quê? Porque a fé está lá embaixo. Então, você precisa, todos, sem exceção, todos precisam verificar, eu estou trabalhando para fortalecer a minha fé, para desenvolver a minha fé? Todos. Esquece tempo de igreja, esquece posição, se tem uma posição no ministério. Você não pode, porque eu sou bispo, automaticamente a minha fé, por causa do título que eu tenho, ela cresce, ela aumenta. Não, o título não tem nada a ver com isso. Eu sou um pastor, sou esposa de um pastor, sou um obreiro, então eu vou me garantir no título, na posição que eu tenho, porque automaticamente a minha fé vai aumentar. Não funciona assim, não funciona assim. E às vezes, não é que Deus diminuiu, Deus, Ele não diminui. Não é que os problemas se tornaram tão gigantescos que Deus não está podendo se manifestar, operar, responder. Às vezes, a pessoa hoje vive muito mais abatida, desesperada, desanimada, enfraquecida, debilitada, quando se depara com lutas. Por quê? Não é porque Deus diminuiu, não é porque os problemas se tornaram maiores do que Deus, é porque a fé da pessoa diminuiu. Então você vê pessoas cristãos, que antes, num determinado período, numa situação de adversidade, eles estavam desenvolvendo na fé. Então eles tinham uma firmeza e uma força, e oravam e lutavam e criam no coração, e Deus respondia. Às vezes, diante da mesma situação hoje, a pessoa não crê. A pessoa não crê. Às vezes está vivendo, e isso é péssimo. Às vezes a pessoa está vivendo apenas de aparência, mantendo a aparência de alguém que crê. Ela não crê. Então não é automático. Não é com o passar dos anos
dentro da igreja que automaticamente a fé vai aumentar. Não. Todo mundo, todos, sem exceção. Eu tenho que fortalecer a minha fé. Eu tenho que aumentar a minha fé, eu tenho que desenvolver a minha fé. Você precisa vir à igreja corretamente, congregar corretamente. Você crescer espiritualmente, sem dúvida alguma. Você precisa vir, mas você tem que ser inteligente. Estamos sempre falando sobre isso. Não fique dependendo só do domingo aqui. Separa lá todo dia um tempo. Ah, não tem tempo? Tem sim, tem sim. Dá para arrumar. Ah, mas para mim fazer isso eu tenho que acordar 6. Acorda 6. Ah, para mim fazer isso aqui eu tenho que acordar 5h30. Então vai para 5h30. Quando a gente quer, a gente arruma tempo ou não? Sim ou não? Claro que arrumamos tempo. Claro. Arrumamos. Eu vou trabalhar para fortalecer a minha fé. A fé é o ponto inicial e principal. Sem ela, não se consegue nada. Sem ela, não adianta orar. Sem ela, ninguém é salvo. Sem ela, não há uma entrega total. Sem ela, não há resposta. Sem ela, não há nada. Além disso, o apóstolo Paulo, quando escreveu, falando sobre a luta do cristão nesse mundo, a nossa luta não é contra carne e sangue, algo físico, ser humano ou animal. A nossa luta é espiritual. Contra os principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal, contra o diabo e o exército dele. A nossa luta é espiritual. Ele vem citando os elementos dessa armadura. E ele fala que a fé, escreveu que a fé é o escudo com o qual o cristão consegue apagar os dardos inflamados do maligno. É só você lembrar das guerras, isso é inteligência, das guerras no passado, não hoje, no passado. Então, os inimigos lançavam flechas com fogo na ponta para dentro das fortalezas. Então, incendiava o negócio ali, os soldados tinham que correr para apagar ali, e lá incendiava ali. Então, para que aquilo? Para não só destruir, mas desestabilizar. Então, nem tudo que acontece na nossa vida, nem todos os problemas que surgem, são causados pelo diabo. Tem problemas que são de ordem natural. Mas existem situações que surgem que são como dardos inflamados. O diabo faz acontecer aquela situação, o diabo cria aquela situação para quê? Para desestabilizar o cristão. O que a gente usa e pode usar e podemos usar para apagar esses dardos inflamados? Surgiu uma situação aqui. Você apaga esses dardos inflamados como? Com a fé. É a fé que é o escudo que faz apagar esses dardos inflamados. Se a fé daquele cristão não está sendo fortalecida, desenvolvida, aumentada, não há dúvida. Os dardos inflamados vão surgir na vida daquele cristão, como surge na vida de todos. Ele não vai conseguir apagar. Então, às vezes, tem cristãos que estão completamente desestabilizados na vida. Desestabilizados emocionalmente, psicologicamente, porque eles estão atordoados com várias situações que surgiram e eles não estão tendo a força da fé para apagar esses dardos inflamados. Então, às vezes, a pessoa vem à igreja no domingo, a cabeça está a 1000, não é a 1000 que fala? Está com a cabeça a 1000. Uma coisa que surgiu aqui, outra que surgiu ali, outra que surgiu lá. Quando a pessoa, o cristão, está fortalecido na fé, então ele tem a fé como, ele pode usá-la como um escudo. Então ele apaga aqui um dardo inflamado, ele apaga outro aqui, ele não se desestabiliza.
Por quê? Por causa da fé. Então vamos ler aqui aos pouquinhos, por favor, para você entender. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olhe um pouquinho para mim. Então, olhe para você entender. Então, a fé, ela não tem nada a ver com as nossas emoções humanas, naturais. A fé não tem nada a ver com os nossos sentimentos. O que é a fé? A fé é uma certeza, é a certeza de coisas que esperamos, é a convicção dos fatos que a gente não vê. Como é que a gente consegue a fé? A fé só vem por meio da palavra de Deus, não vem de outro jeito. Você pode ir para a faculdade e fazer 5 faculdades de 5 coisas diferentes na sua vida. Você pode se tornar uma pessoa cheia de diploma lá na sua parede, de tudo que se possa estudar nesse mundo. Isso não te traz fé. A única coisa que traz fé, que produz fé, é a palavra de Deus. Essa palavra tem um poder para produzir essa fé. Essa fé não depende do que eu estou sentindo humanamente falando. Esta fé não depende do que os olhos físicos estão me mostrando. Ela é uma certeza que nós adquirimos em Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Ela é certeza de coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, uma pessoa ouve a palavra de Deus e ela absorve essa palavra, ela abre o seu coração, o Espírito Santo, ele produz a fé dentro dela. Mas esta fé, ela tem que ser fortalecida, aumentada, alimentada. Eu preciso alimentar, eu preciso fortalecer essa fé. Não posso cair na besteira de pensar que, eu já me batizei e tal, então agora é automático. Não, não é automático. Você, inclusive, tem que analisar. Hoje, esqueci que data é hoje, hein? 8 de junho de 2025. Como é que está a sua fé hoje? Como é que estava a sua fé há um ano atrás? Como é que estava a sua fé há 6 meses atrás? Você, há 6 meses atrás, estava com mais fé ou com menos fé? Sua fé estava mais forte ou mais fraca? Por quê? Porque ela pode se tornar forte se você alimentar, desenvolver, fortalecê-la. Ela pode diminuir. Não é uma coisa para sempre, não? Não, para sempre não. Não tem gente que perdeu a fé, que abandonou Jesus, que saiu da presença de Deus, que não crê mais? É um monte de gente por aí. Já teve fé, foi até usado por Deus, e daí? Caiu na fé, morreu na fé, apagou na fé. Não tem cristãos que hoje se arrastam, não tem cristãos que hoje vivem arrastados para as coisas de Deus? Você tem que analisar se ela aumentou, se ela diminuiu, se ela se tornou mais forte ou mais fraca. Em seguida, ele diz assim, versículo 2: pois pela fé, quer dizer, por essa certeza, por esta convicção em Deus, na palavra de Deus, os antigos, quem os antigos? Abraão, Isaac, Moisés, os antigos obtiveram bom testemunho. Aquelas pessoas, olha um pouquinho, os antigos, está se referindo àquelas pessoas que viveram em tempos antigos e que experimentaram coisas extraordinárias de Deus. Como é que eles alcançaram o bom testemunho? Como é que eles experimentaram, viveram, receberam coisas extraordinárias de Deus? Foi pela fé que eles tiveram. Pela fé. E conosco não é diferente.
Eu acho que Deus vai me abençoar porque eu sou legal. Pô, eu sou legal com todo mundo. Não vai te abençoar ser legal com todo mundo? Ele vai te abençoar porque você é legal com todo mundo? Não, Deus vai me abençoar porque eu tenho um coração muito bacana. Ter um coração puro, ter um coração bom, é uma virtude, mas Ele vai abençoar você, acima de tudo, pela fé que Ele encontrar em você, pela certeza que Ele encontrar em você, dependendo da fé que você apresentar para Ele, acima de tudo. Jesus passava às vezes no meio de muita gente leprosa, doente. Jesus saiu curando todo mundo, libertando todo mundo? Não. Ele abençoou os que creram. Ele curou os que creram, Ele libertou os que creram. E em alguns casos, não esqueça disso, pessoas clamaram por Ele: Senhor, tem misericórdia de mim e tal. Jesus, você crê que eu posso te curar? Você crê que eu posso te purificar? Perguntar, você tem a fé que eu posso fazer isso? Se tinha, amém. Se não tinha, já era. Se não tinha, se não havia fé, não fazia só porque está sofrendo, eu vou fazer. Não, a fé é o ponto principal. Então, tem inclusive cristãos que eles caem nesse erro de pensar assim: não, mas Deus vai abençoar porque eu sou uma pessoa legal. Eu não fumo, eu não roubo, eu não mato, eu não sei o quê. Então Deus vai fazer. Não fazer essas coisas é importante. Mas Ele não vai fazer por isso. Senão Ele faria na vida de muita gente. Você vê que tem muita gente que tem um bom coração, a pessoa é uma boa pessoa, ajuda as pessoas. Isso não vai impedir que muitas delas vá para o inferno. Isso não vai impedir que muitas sejam lançadas no inferno. Por que serão lançadas no inferno? Porque elas não creram em Jesus. Elas não têm, não tiveram, não terão seus nomes escritos no livro da vida. Inferno. Mas a pessoa foi tão legal, ajudou as pessoas, deu comida para os pobres. Tá? Só isso não funciona. Tem que existir uma fé. Senão seria só pelas virtudes. Jesus não precisaria fazer o que fez, morrer por nós. Deus iria estabelecer: se você for legal, bacana com todo mundo, ajudar o próximo, está salvo, está resolvido. Não, tem que existir uma fé. Por isso está escrito: quem crer e for batizado será salvo. Se não existe fé, não funciona, não acontece nada. Então, o que Deus fez na vida dos antigos? Fez porque eles creram. Versículo 3, pela fé, é só pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Ora, o que a gente aprende na escola? O que a gente aprendeu na escola? Que as coisas foram criadas como? Teve uma explosão, o Big Bang, explodiu e criou tudo. Não é assim? Sim, não. Peça fiada. Como é que a gente entende que o universo foi formado? A gente só entende isso quando a gente tem a fé na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até que Deus então usou o poder da sua palavra. Haja luz. Ele foi criando todas as coisas como? Poder da palavra dele. O que nos faz entender assim? Palavra de Deus, a fé. Então, pela fé, só através da fé, conseguimos entender que o universo foi formado pela palavra de Deus. Vai falar aí a não ser que seja um cientista cristão, como existem alguns, mas vai falar com um cientista que não é cristão. Ele vai morrer dizendo que foi uma explosão que criou tudo. E acabou. Porque ele não tem a fé para entender como é que foi. Versículo 4, pela fé, Abel
ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, olhe para mim. Então estava lá Abel e Caim, 2 irmãos. E Deus os chamou para oferecer sacrifícios no altar. Então, pela fé, porque havia uma fé viva dentro do coração de Abel, o que ele fez? Ele procurou no meio do seu rebanho o que tinha de mais especial. Aí ele foi lá e ofereceu a Deus. Diz a Bíblia que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Se agradou dele, e ele foi aprovado por Deus pela atitude que ele tomou. Caim não tinha esta fé. Ele foi lá e pegou um pouco das suas plantações e deu, não havia vida na oferta dele. Ele foi reprovado por Deus. Ele não foi aceito por Deus. Deus não aceitou nem ele, nem a oferta dele. E com raiva ele foi e matou o irmão. Mesmo tendo morrido naquela época, até hoje a gente fala de Abel. Por isso está escrito, mesmo depois de morto ainda fala. Não é que ele fala literalmente falando, mas a decisão dele em dar aquelas ofertas que o levou a ser aprovado por Deus, faz com que o testemunho dele seja citado por todos os dias. Versículo 5, pela fé, Enoque foi transladado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, Enoque, olhe para mim, Enoque não passou pela morte física. Deus o levou para a presença dele. Ele foi levado para a presença de Deus, porque pela fé ele agradou a Deus. Ele viveu uma vida absolutamente agradável a Deus. Ele de fato andava com Deus e Deus tomou essa decisão de levá-lo. O que o fez agradar a Deus? A fé. A fé. Tem cristãos que eles vivem uma vida voltada para agradar a Deus. Tem cristãos que eles conheceram a verdade, eles tomaram uma decisão: eu vou viver uma vida de tal maneira que eu agrade a Deus acima de tudo. Importa agradar a Deus acima de tudo. Eles vivem uma vida agradável a Deus. O que faz com que isso seja possível? Acima de tudo, a fé. Eles têm esta fé para viver uma vida de uma maneira agradável a Deus, porque a fé os faz entender como é importante, como abençoa viver uma vida agradável a Deus. Tem cristãos que não. Tem cristãos que eles vivem uma vida mais ou menos com Deus. Isso tem muito a ver com a fé. Tem muito a ver com a fé. Versículo 7, 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou recompensador dos que o buscam. Amém? Então, olhe um pouquinho para mim. Sem fé, ninguém consegue agradar a Deus. Ora, se sem fé não se consegue nada, não se consegue agradar a Deus, sem fé não tem resposta de oração, sem fé não se tem força para apagar os dardos inflamados do diabo, sem fé não há salvação, sem fé não se obedece como deveria, sem fé não há uma entrega como deveria, sem fé não se consegue uma vida
em que se veja o cumprimento das promessas de Deus. Sem fé não acontece nada disso. É questão de inteligência. Às vezes o cristão está numa situação impossível. Jesus disse: tudo é possível ao que... Então, espera aí, eu estou numa situação impossível, diante de uma situação impossível, mas existe um Deus que pode tornar possível o impossível. Mas para que esse Deus se manifeste e torne possível uma coisa impossível, eu preciso da fé, eu preciso crer. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Às vezes o cristão está preocupado com um monte de coisa na vida, está colocando sua força para muitas coisas. Às vezes, quando você pergunta: e aí, você está trabalhando, se empenhando pela sua fé, para fortalecer, aumentar, desenvolver sua fé? Às vezes não. Isso é uma falta de sabedoria, de inteligência, na realidade, muito grande. Porque com a fé é que eu consigo as coisas de Deus. É pela fé que eu consigo agradar e começar a agradar a Deus. É pela fé que eu consigo qualquer coisa de Deus. Então, às vezes se desgasta, se empenha por tantas outras coisas, está colocando força em tantas coisas que não vai produzir vida, não vai tornar possível o impossível, não vai trazer resposta, não vai abençoar, não vai fortalecer, não vai dar condições de enfrentar as lutas que o mundo apresenta. Às vezes está colocando a força em outras coisas. Então eu queria ler aqui, antes da gente orar, alguns versículos rapidamente. Hebreus 4. Você já está em Hebreus 4, versículo 1, para ficar fácil. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amém? Então, outros, olha um pouquinho, ouviram as boas novas, mas a palavra que eles ouviram não aproveitou de nada, não serviu para nada. Por quê? Porque não foi misturada com fé. E é muito importante que você que está aqui, por exemplo, não sei quantos, mas acredito, eu confio na direção do Espírito Santo. Você que está aqui e de repente você diz: eu não tenho trabalhado para aumentar, fortalecer a minha fé. De fato, antes a minha fé era uma, hoje é outra. Antes eu tinha fé para isso, a minha fé era assim, a minha fé, eu tinha fé para isso, para aquilo. Hoje eu estou vendo que a coisa está decaindo, você tem que tomar cuidado. Porque talvez ainda hoje, não esqueça disso, ainda hoje, a sua fé ainda esteja, a palavra que você está ouvindo ainda está sendo misturada um pouquinho ainda com a fé. Você ainda está mais ou menos de pé. Se você não fizer por onde fortalecer a sua fé, esse pouquinho de fé que está misturando ainda com essa palavra, esse pouquinho de fé pode ir diminuindo. Chega uma hora que acontece e vai acontecer o que aconteceu com outros. Ficaram na igreja um tempo ficaram. Depois chegou uma hora que não acreditavam mais nada. Você pode pregar o que for,
Você pode pregar salvação, você pode pregar fé, você pode pregar sobre milagres, você pode pregar sobre obediência, você pode pregar sobre o coração, você pode pregar sobre o Espírito Santo, você pode pregar o que for. Tem gente dentro de igreja, muitos já estão por aí no mundo, outros, às vezes estão dentro de uma igreja, está sentado ali. O pastor está pregando. Mas não consegue crer em mais nada. Não consegue crer em mais nada. Você pode pegar o que for da Bíblia, não consegue crer em mais nada. Vai chegar uma hora que a pessoa vai despencar de vez, porque está igual uma árvore oca. Já viu aquelas árvores antigas, ou às vezes até mais novas, oca? Você olha assim por fora, tem um tronco, aí quando você empurra a sua mão afunda. Vai chegar uma hora que vai vir um ventinho leve, vai derrubar. Tem gente que ficou assim. Então, a fé, a palavra que eles receberam, não foi misturada com a fé. Então, ela não serviu para nada. Marcos 9, 23, para a gente depois já orar. Evangelho de Marcos 9, 23. Jesus disse assim, Marcos 9, 23. Ao que Jesus, isso quando Jesus estava lá diante daquele jovem possesso, o pai, com dúvida, disse: se o senhor pode, dá um jeito aí. Ao que lhe respondeu Jesus. Jesus disse para o homem: se podes, né? Fez uma exclamação: se podes, quer dizer, você está duvidando se eu posso resolver? Se podes, tudo é possível ao que crê. Então tem que crer. Se não crer, não funciona. Romanos 4, para a gente terminar. Depois do livro de Atos. Deus falou com Abraão. Ele tinha 75 anos, a esposa 65. Mas ela era estéril. Já avançada em idade, estéril. Eu vou fazer de você pai de grandes nações. Quer dizer, tem que acontecer um grande milagre, tinha que acontecer um grande milagre para isso se tornar possível. Abraão ter um filho com a esposa dele. Anos e anos se passaram, aquilo não aconteceu. Mas chegou uma hora que aconteceu, 25 anos depois, se cumpriu. A Bíblia diz assim, Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Tudo ao seu redor está contrário ao que você espera. Você está esperando uma coisa, mas diante dos seus olhos está tudo contrário. Você vai precisar conseguir crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É isso. Então Abraão, crendo contra a esperança, esperando contra a esperança, creu. Ele teve fé para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele está ficando mais velho, o corpo está ficando mais duro, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Ou não é verdade? Quando está mais jovem, você corre, você pula, você levanta, você faz um monte de coisa, sim ou não? À medida que vai passando a idade, dependendo da condição física da pessoa, para sentar já é um problema, para levantar é outro, para ajoelhar é outro, para andar é outro. Abraão, cada dia que passava, envelhecendo, a esposa envelhecendo. Mas ele, embora entendesse isso, diz a Bíblia, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amém? Então nós vamos orar, buscar a presença de Deus. O que você deve fazer diante de tudo que você ouviu? Simples.
Você deve olhar para você, não olha para os outros, olha para você. Eu tenho que olhar para mim todo domingo, quase todo domingo. É assim que funciona. A vida espiritual não é automático. Você tem que ir vendo se você está caminhando, desenvolvendo, avançando, seguindo, vivendo. É assim que funciona. Então o que você tem que fazer? Olhar para a sua vida. Como é que está a sua fé? Estou trabalhando para fortalecer, desenvolver, aumentar a minha fé. Esse é o caminho que todos nós temos que seguir. Questão de sabedoria. Não, eu não estou trabalhando para isso, não. Eu já alcancei uma fé, e aí eu penso assim, já alcancei uma fé, então essa fé, ela fica aqui do jeito que eu alcancei, ela nem cresce, nem aumenta, nem diminui e tal, é automático. Ou então, com o tempo que eu estou na igreja, vai aumentar. Não é assim. Você tem que, se não está trabalhando para aumentar a sua fé, você tem que propor no coração. Não é só dizer amém. Assim, no dia a dia, todos os dias, eu tenho que fazer por onde fortalecer a minha fé. Vou lá, ler a palavra de Deus, meditar, vou orar, vou ler, vou me firmar cada dia na palavra de Deus, colocar em prática, fortalecer a sua fé. E se você diz, bispo, minha fé antes era uma, tinha fé para isso, para aquilo outro, uma situação eu estava na fé, parece que estou afundando, o barco está afundando. Seja inteligente, toma uma decisão. Aqui eu posso pregar, não posso demorar demais. É 40 minutos, 45. Aqui ainda prego 40, 45. Tem igreja que o pessoal pula. 50 minutos. O pastor pega 15 e manda embora. E dos 15, às vezes não tem pregação, tem bajulação. Meus amados, meus queridos, meus irmãos, vocês são os fofinhos de Jesus, todo mundo é fofinho. Vira para o seu irmão, para a esquerda, diga que ele é fofinho. Você é fofinho de Jesus. Vira para a direita, diga que você é fofinha de Jesus. E as pessoas vão embora. Ou eu estou enganado? Eu estou enganado? Em muitos lugares é assim. Em outros você tem que ser cabeça. E você não precisa de Deus, você só precisa de você. E você que faz o seu destino. Então, pouca gente por aí ouve a palavra de Deus. Pode dizer assim, eu fui lá na reunião e ouvi uma pregação. Poucas. Então aproveita a chance que você tem e trabalhe, tá bom? Fique de pé, vamos falar com Deus agora. Feche os seus olhos, olhe para você e proponha no coração. Se você não tem feito a sua parte. A fé se manifesta. A fé se manifesta quando o limite da força. Quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos. A fé tem seus segredos. Não se revela. Ao que tem medo, mas ao que lutar. Mas é o que luta até o momento da fé. Até o momento da fé chegar. Novamente, a fé só abre os mares. Só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos. A fé tem seus segredos. Não se revela. Não se revela que tem medo. Mas ao que lutar. Até o momento da fé. Até o momento da fé chegar. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração com sabedoria, com fé de coração, com sinceridade. O Espírito Santo está
exortando a todos a respeito da fé. Verifique se você tem trabalhado dia a dia para fortalecer a sua fé, para aumentar a sua fé, para desenvolver a sua fé. Ou se você tem permitido que ela diminua, enfraqueça. Outras pessoas haviam recebido as boas novas, diz o Espírito Santo, mas a palavra que receberam de nada lhes aproveitou, porque não fora misturada com a fé. O que adianta alguém ouvir as boas novas, ouvir qualquer tipo de pregação que esteja de acordo com a palavra de Deus, se esta palavra não for misturada com a fé? Nada vai, para nada ela vai aproveitar ou será aproveitada. Quantos cristãos, às vezes, olham para as suas vidas e dizem: antes eu tinha muita fé, ou tempos atrás a minha fé era muito mais forte. Parece que Deus diminuiu e as adversidades se tornaram maiores do que Deus. Mas nada disso aconteceu. A fé que eles têm diminuiu, a força diminuiu, as respostas de orações diminuíram, o cumprimento das promessas de Deus deixaram de acontecer em suas vidas, porque a fé diminuiu. Espírito Santo, fale ao coração de cada pessoa que está aqui. Fale com aquelas que não têm feito por onde fortalecer, aumentar, desenvolver a fé, Senhor, para que se arrependam e tome uma decisão a partir de hoje de trabalhar firmemente para fortalecer, aumentar, desenvolver a fé. E aquelas que têm se empenhado pela própria fé, a partir de hoje façam muito mais ainda. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna recompensador dos que o buscam. Abençoe o teu povo, Senhor. Que o teu povo possa dar ouvido à tua voz e seguir a orientação do teu Espírito. Nós te glorificamos. Está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Que todos tenham ouvido para ouvir o que o teu Espírito diz, e que se tome decisões
para fortalecer a fé. Agradeça a Deus. Busque a sua face. Glorifique-o. Engrandeça. Porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da expressão do nosso ser, da nossa alma. Nós te glorificamos. Tu és, Senhor, o nosso sol e o nosso escudo, o nosso Deus, a nossa rocha eterna, o nosso verdadeiro refúgio, a nossa fortaleza. Digno és tu, meu Deus, de toda a honra e glória. Digno é o Senhor que nos amou a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós. Glorificado, engrandecido, exaltado seja o nosso Deus. Nós te adoramos, nós te glorificamos. O que seria de nós sem a tua presença, Senhor? Não há sentido de vida sem a tua presença. Não há sentido de vida sem o teu Espírito, sem a tua presença. Exaltado seja Deus, glorificado seja Deus. Adore-o em espírito e em verdade. Fale, use os seus lábios, mas adore-o de todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Senhor que nos salvou, que nos tirou do poço de perdição, que nos resgatou, que nos tirou de uma vida corrompida, destruída, pecaminosa, de trevas, e nos trouxe para a tua luz, para a tua salvação. Senhor, vem sobre o teu povo. Nós erguemos, Senhor, as nossas mãos para te louvar, para te glorificar, para te engrandecer. Tu és o nosso Deus. Engrandecido seja o nosso Deus. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós te adoramos. Perto quero estar, junto aos teus pés, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render, te adorar, que me render e te adorar. Tudo que há em mim cante, tudo que há em mim quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco. Mas ainda é pouco, eu sei.
se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, cante para Deus. Adorarei. Somente a ti. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti. Deus de todo o coração, peça para que Ele envolva você, fortaleça você, abençoe você. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que com sinceridade e fé estão te buscando, te agradecendo, te glorificando, estão se aproximando de ti em espírito e em verdade. Toque em suas vidas, conceda-lhes, Senhor, a tua presença, torna possível que a segurança, a garantia, a certeza de que não estamos sozinhos se torne maior, a certeza de que mesmo em um mundo de lutas e aflições somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, a certeza de que não há motivos para temermos as aflições deste mundo, porque o Senhor está conosco, está com aqueles que te amam, te buscam, andam na tua vontade. Que a certeza de que o Senhor não desampara, não abandona aqueles que te buscam, aumente dentro deles. Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, a expressão do nosso ser, e abençoe o teu povo. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus. Podem